Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Mulheres de Fé. É um prazer ter vocês aqui conosco. Toda terça-feira nós temos vídeo novo aqui no nosso canal. Durante a semana nós também temos alguns pequenos vídeos que a gente vai postando. Então, se você quiser fazer parte do nosso canal, se você se interessar pela palavra que aqui nós semeamos, que você possa se inscrever, que você possa ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente posta. E eu tenho certeza que será uma bênção, né, para nós e para vocês também receber aí uma palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem transmitido no nosso coração. E hoje, não diferente disso, né, durante os meus devocionais, o Senhor me traz algumas palavras e não poderia ser diferente. Hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá no livro de Levítico, no capítulo 10, onde vai falar sobre a morte dos filhos de Arão, vai falar sobre Arão. E eu queria compartilhar um pouquinho dessa palavra que o Senhor trouxe no meu coração com vocês. Mas antes da gente iniciar a palavra, nós vamos orar, né? Agradecendo ao Senhor, colocando essa palavra, colocando essa ministração nas mãos do Senhor. Vamos orar comigo? Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, por esta mensagem. Quero te agradecer por cada vida presente, por cada vida que vai ouvir esse vídeo, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, com o teu poder, com a tua graça, com a tua glória, derramando sobre cada vida, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, o teu amor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê ouvidos atentos, olhos abertos espiritualmente, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa ver, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor está falando conosco nesse dia. Em nome de Jesus, Deus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Te peço, faça segundo a tua vontade, não a minha. Que eu seja boca do Senhor, instrumento do Senhor, para estar levando a tua palavra, Deus. Porque a tua palavra, ela é norte para as nossas vidas. Ela é que guia os nossos caminhos e tem guiado todos os dias. E nós amamos a tua palavra, eu amo a tua palavra. Eu amo poder estar falando da tua palavra. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim. Que cada coração seja comunicado através da tua palavra, que cada revelação, Pai, porque eu sei que as revelações que vêm do Senhor são únicas, diferentes para cada pessoa, então cada pessoa possa receber essa revelação vinda diretamente do teu trono, do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, que onde essa palavra chegar, o teu Espírito Santo chegue junto com ela, Pai. Chegue trazendo libertação, chegue trazendo, Pai, em nome de Jesus, restauração, renovo, unção, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. É isso que eu te peço, que eu te agradeço, Pai, e que eu profetizo sobre a vida de cada pessoa aqui, Pai. Em nome de Jesus, que seja, Pai, em nome de Jesus, uma palavra que venha trazer mudança, que venha gerar algo novo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então? Olha só. Levítico, no capítulo 10, vai trazer um pouco, como eu disse para vocês, sobre a morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram filhos de Arão e eles foram escolhidos junto com o pai, né? Uma geração sacerdotal. Ou seja, a partir do momento que Arão ele foi decretado sacerdote, toda a sua família, né, a sua geração, seus filhos, eles vão vir também como sacerdotes ali junto com Arão. E Nadab e Abiú eram esses filhos que ajudavam o pai, ajudavam ali Arão, né, durante ali os holocaustos, os sacrifícios, né, eles tinham que cumprir esse papel sacerdotal. E só que eles, quando foram cumprir esse papel, quando eles foram ali para a tenda, né, onde foi construída uma tenda, né, a gente vê ali durante o livro de Êxodo a construção da tenda, né, as direções do Senhor para a construção da tenda, o Espírito Santo ali se movimentando na vida dos artesãos, das pessoas que estavam ali para a construção daquela tenda. Quando nós vimos isso, toda essa construção, ali vem o papel do sacerdote, né? Ali em fazer os sacrifícios, em estar colocando ali os sacrifícios, ofertas perante ao Senhor. E tem todas instruções claras que o Senhor deixou,
bem detalhadamente para cada um deles, né? Como que deveria ser feito, como deveria ser colocado, como o modo que eles deveriam agir, de estar perante ao Senhor, a limpeza que deveria ser feita antes, né? As vestes que eles deveriam vestir. Então nada poderia ser do jeito que eles mesmos quisessem, não poderia ser da forma que eles achassem que deveria. Não, teria que ser de acordo com aquilo que o Senhor havia falado, daquilo que o Senhor havia ordenado. E eles não fizeram dessa forma. Então, logo no início do capítulo 10, nós vamos ver assim, olha, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incensos, trouxeram fogo profano perante o Senhor. Fogo profano perante ao Senhor, sem que tivesse sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Vamos ler até aqui. Olha aqui, esse começo aqui, né, dos versículos. Eles chegaram na presença do Senhor com um fogo estranho. Ou seja, eles chegaram de qualquer maneira. Eles foram apresentar aquilo para o Senhor do jeito que eles achavam que era. Não do jeito no qual o Senhor havia ordenado. Eles colocaram ali de qualquer forma. Não da forma que Deus havia ordenado que eles fizessem. E isso trouxe o quê? Trouxe a morte deles. Eles foram consumidos pelo fogo do Senhor, porque eles fizeram de qualquer jeito. Eles chegaram perante a presença do Senhor de qualquer maneira, querendo fazer do próprio jeito deles. E diante disso, o Senhor irou-se, né? Porque eles estavam totalmente em desacordo às ordens dele, e eles foram consumidos pelo fogo do Senhor. Eles morreram naquele momento ali, queimados. Então os filhos de Arão, eles morreram queimados por causa do fogo estranho, por aquilo que eles quiseram levar para o altar. Ou seja, acharam que poderiam chegar de qualquer maneira. Eles eram sacerdotes, eles eram escolhidos do Senhor. Eles não poderiam jamais chegar na presença de Deus de qualquer forma, do jeito que eles quisessem, né? Achando que poderiam mudar as coisas. Eles não poderiam mudar as coisas. Tem ordem, decência. O Senhor já havia ordenado, já havia falado. E eles não cumpriram com esse papel. E aqui Arão fica calado diante daquela situação. Diante daquilo que ele estava vendo nos olhos dele, conseguiam ver os filhos mortos no chão, queimados pelo fogo do Senhor. Imagina o coração de Arão. Imagina qual era o sentimento de Arão naquele momento, vendo os seus filhos ali mortos, né? Quantos pensamentos não passaram pela mente de Arão? Quantas coisas não passaram pela mente de Arão? Então eu quero trazer duas coisas aqui. Primeiro, sobre esse fogo estranho, sobre esse modo de agir ali dos dois sacerdotes, de entrarem na presença do Senhor da forma que eles quiseram, sem ter santidade, né? Sem ter verdade, se entregando ali com um fogo estranho, como a própria mesma palavra traz, de uma forma, como é que eu posso colocar? De uma forma ali carnal, né? Não uma forma espiritual, trazendo para os nossos dias de hoje aquilo que nós vivemos. Nós sabemos que todos nós hoje somos sacerdotes, né? A partir do momento que Jesus ele se entregou na cruz por nós, ele fez de nós sacerdotes. Todos nós temos livre acesso a Deus, nós podemos nos achegar ao Pai com tranquilidade, já chegar ao Pai ali da forma que a gente estiver, pedindo perdão pelos nossos pecados, contando sobre a nossa vida, sobre as nossas mazelas, sobre as nossas dores. Nós podemos nos achegar a Deus a isso. Então nós somos sacerdotes. Mas a gente precisa tomar cuidado, né? Como que a gente chega na presença de Deus trazendo um fogo estranho. O que eu quero dizer com essa questão do fogo estranho? Eu disse agora mesmo que nós podemos chegar na presença do Senhor, levar as nossas orações, as nossas petições, nós podemos abrir o nosso coração para Deus, né?
Mas nós temos que tomar cuidado também. Porque nós temos que ter um temor no nosso coração. Quem é Deus para nós, né? Qual é a nossa referência? O que é Deus para você, né? Deus para mim é tudo. Eu sempre falo para Deus, Deus, o Senhor é o ar que eu respiro, é o sangue que corre nas minhas veias. Eu sinto a presença de Deus nos meus poros, eu sinto a presença de Deus em todo o meu ser. Aquela palavra que diz que nós somos imagem e semelhança do Criador, eu sinto isso dentro do meu íntimo. E eu tenho um temor gigantesco com meu Pai. Ele é meu Pai. Ele é o meu Deus, eu posso me achegar a Ele, eu posso falar para Ele as dores do meu coração, as tristezas, as minhas angústias. Eu posso me revelar os meus pecados mais ocultos a Ele. Ele não vai me julgar, né? Deus, Ele não vai nos julgar. Né? Ele nos ama incondicionalmente. O que Ele quer é um coração contrito, um coração verdadeiro. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado de como nós chegamos à presença do Senhor. Será que nós chegamos com soberba, nos achando que nós somos alguma coisa? Será que a gente consegue ter essa percepção e essa verdade de quem é esse Deus grandioso, soberano, maravilhoso? Né? Esse Pai amável. Mas será que a gente tem aí essa noção? Você tem essa noção desse Deus sobre a sua vida? Como você tem se achegado à presença dele? Como você tem falado desse Deus para as pessoas? Qual o testemunho que você tem levado para as pessoas? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? A gente tem que tomar cuidado para se achegar na presença de Deus com verdade, sabe? Não com mentiras, não de qualquer maneira, não com o resto. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque Deus, Ele quer a nossa primazia, Ele quer que a gente entregue para Ele o nosso melhor. A Bíblia traz o tempo todo isso, da gente entregar o melhor para Ele. Né? Ele mesmo, aqui no livro de Êxodo, ali no Levítico, ele vai falando sobre isso, sobre a entrega no altar, né? Sobre a entrega ali do sacrifício. Qual que é o sacrifício hoje? Somos nós mesmos. A nossa vida é um sacrifício no altar do Senhor. E nós decidimos o que colocar diante do altar dele. Nós decidimos qual vai ser a oferta para o Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não leve qualquer coisa para Deus, né? Deus não se agrada de qualquer coisa, Ele não se agrada da gente ir na presença dEle de qualquer maneira. Nós precisamos chegar à presença de Deus pedindo perdão, pedindo, Senhor, me perdoa, perdoa minhas falhas, perdoa a minha arrogância, o meu orgulho, perdoa as minhas falas, que foram falas que não agradaram o Senhor, os meus olhos olharam coisas que não deveriam, eu ouvir coisas que não deveriam. A gente precisa entender isso, sabe? De como eu me achego ao meu Pai, de como eu me achego à presença dele. Ele é o meu Pai, ele tá ali para me ouvir. Eu posso dizer para ele tudo que tá dentro de mim, no meu coração. Ele não vai me julgar, como eu já falei para vocês. Mas nós precisamos ter um temor também do Senhor, entender a soberania do nosso Pai, do nosso Criador, aquele que sabe todas as coisas. Antes da palavra chegar na nossa boca, ele já sabe o que você vai falar, ele sabe o que eu vou falar, ele sabe o que está na nossa mente e no nosso coração. Não adianta a gente querer enganar a Deus, né? Eu acho que aqui, talvez, Abiú e Nadab, eles tentaram enganar a Deus de alguma forma. Ah, vamos fazer dessa forma aqui mesmo, desse jeito mesmo, não vai ter problema, Deus não vai se importar com isso, não sei, né? Qual foi o pensamento deles naquele momento? Alguns estudos falam que eles estavam embriagados, que eles poderiam estar embriagados quando chegaram na presença de Deus, porque aqui, depois de que acontece isso, Deus fala para que nenhum, né, dos sacerdotes entrasse na presença dele após ter bebido, né? Então poderia também ter acontecido isso. Então, assim, qual a forma que a gente chega na presença do nosso Deus, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E eu quero trazer um outro ponto em relação aqui a Arão, que nós falamos dos filhos, mas eu quero trazer sobre Arão, sobre o coração de Arão nesse momento, sobre como Arão ficou, né? E sobre uma resposta que Arão deu ali no finalzinho do capítulo. Eu quero que a gente estude um pouquinho, que a gente fale um pouquinho sobre isso. Porque aqui a gente vê que Arão ficou totalmente calado. Ele não conseguiu falar naquele momento. Diante daquela situação, ele ficou em silêncio. E aí, ao decorrer aqui do capítulo 10, nós vamos ver que Moisés pede ali aos primos, né, aos primos de Nadab e Abiú, né, que eram sobrinhos de
de Arão para tirar os corpos ali deles. E Deus dá uma ordem, né? Ele diz, fala para Moisés falar para eles, né? Para Arão e para os seus dois outros filhos, porque ele tinha mais outros filhos, né? E aí tem essa ordem para esses outros dois filhos e para o próprio Arão, de que não era para que eles pranteassem, não era para que eles ficassem descabelados ali, ou seja, não era para eles estarem em luto, não era para eles viverem aquele luto. As outras pessoas poderiam viver o luto, mas eles não deveriam viver o luto. Mais uma coisa ali para o coração de Arão, para a tristeza de Arão, né? Ver os filhos mortos porque eles foram desobedientes e não poder viver o luto da morte dos seus filhos. Né, o Senhor dá essa ordem a eles ali. E aí o Senhor logo em seguida também já pede para que os outros dois filhos entrem na presença dele, né? Que ali eles vão tomar o lugar de Nadab e Abiú, eles vão tomar o lugar dos dois. E eles vão ter que apresentar ali uma oferta, eles vão ter que comer uma oferta pelo pecado. Eles pegam parte ali daquela carne, daquele sacrifício, e eles teriam que comer essa parte dessa carne em um lugar que era santo, escolhido, né, em oferta pelo pecado do povo e pelo pecado deles mesmos. Só que o que acontece, né? Nós vamos ler aqui agora. Eles não fazem isso. Deixa eu ler com vocês aqui, para vocês entenderem. Diz assim, ó, a partir do versículo 16, vai dizer assim, olha, quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado, porque tinha sido separado um bode para a oferta pelo pecado, dos outros dois filhos de Arão e de Arão também, né? E aí, quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar. Eleazar e Itamar eram os dois filhos que ficaram no lugar de Nadab e Abiú. Né? Eles ficaram no lugar dos dois irmãos. Então, eles eram os filhos de Arão, que estavam no lugar dos dois irmãos. Então, ele ficou irado. Moisés ficou irado porque eles tinham queimado todo o sacrifício e eles não tiraram a parte que deveriam comer. Tá dizendo assim, olha... Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? Isso Moisés estava falando para eles. É santíssima. Foi dado para retirar a culpa da comunidade e fazer propriação por ela perante ao Senhor. Versículo 18. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali conforme ordenei. Ou seja, a ordem era para que eles comessem parte daquela oferta, daquele bode, né? Pelo pecado. Só que eles não fizeram isso e Moisés chega ali confrontando eles. E olha só a resposta de Arão no versículo 19. Ele diz assim, Arão respondeu a Moisés, hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas, e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Olha como que Arão respondeu. Olha o que Arão disse. Arão estava falando o seguinte, será que eu deveria ter comido ali a oferta pelo pecado? Diante daquilo que eu passei hoje, diante daquilo que o meu coração, da forma como o meu coração se encontra, né? Das perguntas dentro do meu ser, que provavelmente Arão se perguntava, da tristeza que Arão carregava ali, de tentar entender por que aquilo tinha acontecido, dele não poder viver o luto, talvez até uma raiva dentro de si mesmo, não um sentimento de raiva, mas talvez um sentimento ali, né, de profundo ali desgosto. Então ele não queria comer aquela oferta de qualquer maneira, ele não se achou digno de comer de qualquer maneira, por isso ele não come a oferta junto com os seus filhos, ele pelo contrário, ele queima toda a oferta, né, o holocausto é queimado por inteiro. E ele dá essa resposta para Moisés e Moisés fica satisfeito com a resposta. Por que Moisés fica satisfeito? Porque Deus fica satisfeito. Moisés é o porta-voz de Deus. Então Arão, ele chegou ali com humildade
né, perante aquela situação, e ele entendeu que ele não poderia estar de qualquer maneira na presença de Deus, ele não poderia fazer aquele sacrifício de comer aquela oferta pelos pecados, estando com o coração daquela forma, estando ele ali entristecido, estando ele chateado, estando ele magoado. Ele entende isso, e isso agrada a Deus, porque ele fica satisfeito, Deus fica satisfeito com a resposta de Arão. Ao que parecia ser um ato de desobediência, não foi uma desobediência, né? Foi algo que veio ali do profundo, foi algo que veio do coração de Arão, né? A tristeza de Arão ali, ele quis mostrar que ele quis mostrar que ele não era apto naquele momento de comer, né, aquela oferta. Ele não estava apto para comer aquela oferta. Por isso ele queima todo o bode, né, em sacrifício ali, em holocausto. Arão traz em sua resposta sabedoria. Ele diz, diante daquilo que vive hoje, ou seja, coisas graves, né, aconteceram. Se eu tivesse comido a oferta pelo pecado neste estado, será que isso agradaria ao Senhor? Será que isso seria de bons olhos ao Senhor, comendo uma oferta, estando com o meu coração dessa forma, estando com os meus sentimentos bagunçados por causa de toda essa situação no qual eu passei nesse dia de hoje, né? O ritual foi cumprido exteriormente, mas o coração não estava em condições espirituais adequadas. Olha como isso é forte de a gente pensar, né? Um ritual cumprido exteriormente, mas o coração não estando em condições. Nós precisamos levar isso para a nossa vida, né? Para a nossa vida com Deus. Muitas vezes nós criamos rituais, né? Nós criamos ali processos, rotinas, vamos dizer assim, que precisa ser cumprida, mas sem que o coração esteja naquilo. Vamos colocar, por exemplo, assim, ir à igreja. Talvez você já criou uma rotina de ir à igreja, e para você aquilo ali, você tem que cumprir aquilo, já está na sua agenda. Mas você não vai com o seu coração, você não vai com aquele desejo, sabe? Ai, que prazer estar na igreja, ai, que delícia estar aqui, ai, eu vou me entregar totalmente aqui na presença do Senhor, né? Não por uma obrigação, não por um cumprimento de agenda, mas de estar inteiramente, né, na presença do Senhor. Deus se importa com o coração, não só com Deus se importa com o coração, não só com o cumprimento ali, não só com a rotina, né? Ele se importa com aquilo que está no nosso coração. Por isso que a Bíblia traz muito sobre o coração. A lei dizia que o sacerdote devia comer a oferta pelo pecado, mas Arão entende que cumprir o ritual sem discernimento espiritual poderia ser ainda mais grave. Obediência sem sensibilidade espiritual não agrada a Deus. Então, não adianta ter uma obediência, porque a gente fala muito de obediência, né? Nós devemos estar em obediência ao Senhor, à palavra do Senhor. Mas não é obedecer só por obedecer, só por uma obrigação, por cumprir um ritual, como eu disse. A obediência, ela precisa estar vindo com o espiritual alinhado. Eu obedeço porque o Espírito Santo me alinha. Eu obedeço porque o Espírito Santo me convence. Eu obedeço porque eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo e o Espírito Santo me faz ali ver que as coisas que eu faço, que eu fazia, não agradam mais ao Senhor. Então, eu quero viver ali cada vez mais em obediência. Eu quero viver cada vez mais em santidade ao Senhor. Então, o meu espiritual, ele está alinhado. Eu não estou fazendo só para cumprir. Como nós vemos muitas vezes aí dentro da igreja, cumprindo papéis, querendo, né, só ali, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e a pessoa não sabe nem por que eu não posso, eu não sei, mas eu não faço, entendeu? Muitas pessoas às vezes nem têm entendimento, por que você não pode usar uma calça comprida, ou talvez por que você não pode usar um brinco na orelha, eu não sei. Você pergunta pra pessoa, a pessoa fala assim, eu não sei por que eu só sei que a minha igreja não pode. Então a pessoa não sabe nem por que ela tá fazendo isso, ela tá só cumprindo algo.
E Deus não se agrada disso. Deus quer que o seu espiritual. Ah, não, eu não faço. Porque o Espírito Santo, ele me incomodou sobre aquilo, né? Sobre. Ah, o Espírito Santo me incomodou sobre usar o brinco. E eu quis tirar o brinco, porque é uma coisa que pra mim não faz mais sentido. Então, é algo que precisa vir do Espírito, não vindo de um ritual, mas do Espírito Santo. O Espírito Santo te comunica, ele vai te incomodar, e aí você vai saber o porquê que você tá tirando aquela coisa, por que você não é mais daquele jeito, né? É a transformação que acontece em nós, né? Então, com cada pessoa, é individual. O espírito ele vai tratar as pessoas no individual, né? Não o que é pra mim é diferente pra você muitas vezes. Muitas vezes o Espírito Santo me incomoda em algumas coisas, em determinadas coisas, e pra você talvez ele não vai te incomodar. Então, não tenho certeza que é um tratamento individual, né? Ali junto com o Espírito Santo, ele que vai trazendo ali aos poucos. Arão estava triste, arrasado pela morte do filho, por isso reconhece que não estava apto a comer a oferta pelo pecado. Ou seja, ele reconhece que não estava apto. Nós precisamos reconhecer quando nós não estamos aptos para tais coisas. Não é vergonha e não é algo que. Como que eu posso dizer? Não é só sobre vergonha, mas não é algo que vai desagradar o Senhor quando você dizer não para certas coisas que você vê que você não está apto, né? Ah, eu vou fazer só para cumprir um protocolo. Como eu disse, não é sobre cumprir protocolos. Se eu não estou apto em fazer, eu não vou fazer. Isso sim agrada ao Senhor, né? Não estar apto. Olha, eu não estou apto para administrar um grupo de jovens. Eu não estou apto para administrar casais, porque talvez o meu casamento não esteja bom, talvez aquilo que eu estou vivendo dentro da minha casa não é legal, mas as pessoas ali acham que eu estou apto, né? Alguém falou que deveria me colocar. Não, eu não estou apto, eu não vou fazer isso. Né? Porque não está de acordo. Eu preciso fazer aquilo que está de acordo com a vontade do Senhor. Aquilo que o Espírito Santo vai me direcionando e aquilo que é verdade na minha vida. Eu não posso pregar uma coisa que não seja verdade. Eu não posso fazer nada por aparências. O Senhor conhece o nosso coração, como eu disse desde o início, né? O Senhor sabe aquilo que passa na nossa mente, no nosso dia a dia. Então a gente precisa ter esse entendimento. Quando a gente vai estar apto. Moisés ouve a explicação de Arão e se dá por satisfeito, né? Isso mostra, como eu falei já também, que a satisfação de Moisés mostra que Deus ficou satisfeito com a resposta de Arão. E ali, morreu ali aquela história, né? Não houve nenhuma outra conversa, não houve nenhuma correção diante daquilo que Arão fez. Porque aquilo, com certeza, né, agradou o coração de Deus. Deus viu verdade naquilo que Arão estava fazendo. Então o sacerdote come a oferta para simbolizar, ou seja, qual que é a necessidade do sacerdote comer a oferta? Né? Ali quando Moisés disse que eles deveriam comer parte da oferta, né, que Deus havia falado para Moisés, era para quê? Para assumir o pecado do povo e interceder diante de Deus. Esse era o motivo de comer aquela parte daquela oferta. Mas Arão não fez isso, nem seus filhos. Arão estava ferido, passava muitas coisas na sua mente, o coração estava triste e ele entende que não é sobre um ritual, né? É sobre uma entrega. Eu tô falando novamente aquilo que eu disse que é sobre entrega, não é sobre ritual. Nós precisamos ter esse entendimento. O que é manifesto no espírito precisa estar alinhado com o espiritual, né? Ou seja, aquilo que está no nosso físico, os sentimentos que ele estava naquele momento, né? A tristeza, a angústia, as dúvidas do coração dele, talvez, eu não sei o que se passava dentro de Arão. Ele precisa estar alinhado com o físico, o espírito dele precisava estar alinhado com o físico. E naquele momento que o espírito dele estava, ele não poderia fazer aquilo. Ele não poderia comer aquela oferta, porque ele não estava alinhado, né, a comer a oferta. O físico e o espiritual dele não estava alinhado naquele momento para fazer, para cumprir aquele papel.
Nem tudo é desobediência, às vezes é discernimento. Foi como eu disse, nem tudo é sobre uma desobediência, né? Como eu citei ali a questão, por exemplo, de você ser chamado para fazer algo ou para algum cargo, ou talvez você já está em algum cargo na igreja, né? Eu não gosto de falar cargo, mas talvez você já está a serviço da igreja, porque cargo parece algo profissional, não é sobre profissão. Nós estamos falando sobre servir o Senhor. Então talvez você está a serviço da igreja e talvez esteja acontecendo coisas aí, né, na sua casa, e que vai estar em desacordo ali com o Senhor, em levar ali o seu serviço, né, para pessoas. Então, assim, chegar e falar ali, olha, eu não vou fazer isso agora, eu não posso mais, né, em alinhar as coisas, não é desobediência, né? Não é desobediência, é discernimento, é entender, a estar apto para poder fazer, para poder servir da forma correta, para servir a Deus ali da forma que Deus deixou da palavra dele, em obediência, em santidade e em amor, né? Nós precisamos ter isso muito gravado na nossa mente, no nosso coração, para que a gente não faça nada só para cumprir papel, que a gente não faça nada só como um ritual, mas que a gente faça tudo para a glória de Deus. Né? Isso é muito sério, né, da gente pensar. Deus não quer apenas serviço, mas presença verdadeira, né? Tem que estar ali presente de corpo e alma, verdadeiramente, para o Senhor Jesus. É isso que Ele quer, a presença verdadeira, não só um ritual. E lá no Salmo 51:17 vai dizer assim, olha, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, quais são os sacrifícios que agradam a Deus? Né? São o coração aquebrantado, o espírito aquebrantado diante dele. E naquele momento eu vejo assim, né, Arão com o espírito aquebrantado, né, mostrando para Deus, olha, eu não posso fazer isso, eu não posso comer parte dessa oferta ali, interceder pelas pessoas, né, assumir o pecado do povo, eu não consigo fazer isso agora, porque o meu coração está triste, eu estou abatido, a minha alma está abatida por causa de tudo que aconteceu. Isso é ser verdadeiro diante de Deus. E isso que Deus quer, esse coração contrito, essa verdade, né? Não uma imagem, não passar algo que você não é, né? Não passar algo só para poder convencer as pessoas, para mostrar às pessoas aquilo que você não é. Porque diante do Senhor, Ele conhece né, a nossa vida, Ele sabe das nossas ações, Ele sabe o que está no secreto, aquilo que a gente não mostra para as pessoas, né? Aquilo que está escondido, que na frente é uma coisa, mas atrás é outra, né? No secreto é outra. O Senhor conhece, Ele sabe de todas as coisas. E Ele vai nos cobrar disso. Então, que a gente tenha essa ciência, que a gente tome cuidado com isso, né, em nome de Jesus. Então, essa era a palavra que eu queria trazer, né? Essa era a mensagem que o Senhor trouxe no meu coração, que falou muito comigo, né, durante o meu devocional. Eu falei, eu preciso levar essa mensagem para as pessoas, eu preciso trazer isso, né, para o YouTube, para que a gente possa ter essa concepção, essa verdade, que a gente possa ter esse entendimento de que como que nós nos achegamos ao Senhor, né? Como que o nosso coração deve estar perante a presença do Senhor, né? Estar ali com verdade diante da presença dele, né? Nós não podemos levar qualquer coisa para o Senhor, qualquer oferta. E Deus não se agrada, né, das coisas de qualquer jeito. Ele se agrada que a gente seja humilde, que a gente entre ali na presença dele com verdade, com humildade. É isso que ele quer de nós. Amém? E nós vamos orar. Eu quero agradecer ao Senhor por este momento. Eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra e eu quero pedir ao Espírito Santo para que Ele traga confirmação no nosso coração, né, sobre essa palavra. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir para que você possa curtir, deixar o seu comentário, deixe um amém ou deixe algo que o Espírito Santo trouxe no seu coração, que você possa ficar à vontade para poder compartilhar também com alguém esse vídeo,
né, abençoar a vida de outras pessoas. Nós somos um grupo de mulheres, nós estamos no Instagram, temos o Instagram Mulheres de Fé, também temos o nosso grupo de mulheres do WhatsApp. Nós somos mais de 100 mulheres que caminhamos juntas ali em devocional, palavra, tem sido uma bênção. Então, se você que é mulher, deseja fazer parte desse grupo, caminhar conosco ali, Mulheres de Fé, fica à vontade, tá bom? Entre ali no nosso Instagram, Mulheres de Fé Oficial, ou deixa aqui o seu nome, o seu telefone, a gente pode até adicionar você, tá bom? Ou então entra no nosso Instagram, porque tem um link que vai dar direto lá no nosso WhatsApp. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra. Obrigado, Jesus, por falar conosco. Obrigado, Espírito Santo, por nos alertar, por nos mostrar, por nos ensinar. Que o Senhor continue falando conosco ao longo dos dias, através dessa palavra. Que a gente não venha se esquecer dela, Pai, mas que a gente venha gravar ela no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa, Pai, nos achegar sempre à Tua presença com verdade, Pai. Que a gente não venha cumprir um ritual, que a gente não venha cumprir uma tradição, Senhor, que a gente não venha cumprir só uma agenda, mas que a gente chegue diante da Tua presença, Pai, com vontade, com fome, Senhor, ali, com sede de mergulhar mais, de aprender mais, Senhor, de estar cada vez mais com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, quebra todo espírito de religiosidade do nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, todo o mal, Senhor. Libera, Senhor, em nome de Jesus, essas vidas que estão presas, Senhor, a ritos, que estão presos na religiosidade, que estão presos a querer cumprir as coisas na força do braço, achando que podem fazer de qualquer maneira, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor traga o convencimento que não é sobre a forma, de qualquer maneira, que elas vão se achegar na Tua presença, mas é com um coração contrito, um coração aquebrantado, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos mostrando isso, que o Senhor venha trazendo sobre os nossos corações a Tua chama, a Tua presença, Espírito Santo, que o Senhor venha nos convencendo todos os dias, que o Senhor venha nos ajudando na nossa caminhada, que nós venhamos olhar só para Ti, só para cruz, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a seguir em verdade, Senhor, todos os dias, em amor todos os dias, Pai, nos dê um coração humilde, Pai, em nome de Jesus, Deus, eu abençoo cada vida, Senhor, que está ouvindo, que está vendo essa mensagem, Deus, que as bênçãos do céu estejam sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada ministério, sobre cada filho, Deus, sobre cada casamento, sobre cada trabalho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de falar da Tua palavra, de falar do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo que você tocar, que seja abençoado pela presença de Deus. Amém? Um beijo e até o próximo.